Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter Nagel, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha acesso a esse vídeo e ainda não conhece a nossa igreja, você pode fazê-lo agora nesse período de pandemia através de nossas páginas no Facebook, Instagram e também o nosso canal no YouTube, bem como o site da igreja. Através dessas plataformas, você pode conhecer um pouco mais da nossa igreja e do trabalho que temos feito para o reino do Senhor. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Naum, um dos 12 profetas menores e, particularmente, um dos livros menos estudados de toda a Bíblia. Eu gosto muito dos profetas menores justamente por isso, são textos que parece que a gente nunca leu antes, porque eles são tão pequenos, são tão específicos para um contexto que parece que não tem muito o que aprender ali. E eu acho que é muito interessante nós voltarmos para esses textos tão esquecidos, tão negligenciados, e buscarmos encontrar neles lições preciosas para a nossa vida hoje. Semana passada eu fiz uma breve introdução ao livro de Naum e expomos o capítulo 1, que trata basicamente de um salmo introdutório em que fala sobre quem Deus é, a sua ira, a sua justiça, a sua vingança contra os seus inimigos, e que isso não é o que deveria nos assustar, se estamos em Cristo. Se nós não estamos em Cristo, deveria sim nos assustar, deveria sim nos colocar no nosso lugar, porque nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus justo que vai julgar todo pecado e todo mal nesse mundo. Depois disso, a partir do versículo 9 do capítulo 1, vimos o começo das condenações, das acusações contra a cidade de Nínive. Agora, no capítulo 2, nós vamos começar os dois capítulos que vão tratar especificamente, na sua totalidade, da destruição de Nínive, no capítulo 2, e no capítulo 3, a destruição agora mais expandida, para todo o Império Assírio, cuja capital era Nínive. Então, nós vamos primeiro no coração e depois vamos ver toda a destruição espalhada. É um texto difícil? Sim. Não vamos fingir que nós temos aqui um texto muito agradável de se ler. Tem algumas partes aqui bem duras, umas partes aqui que parecem um filme de Primeira e Segunda Guerra Mundial, não sei se você gosta. Mas parece bem sangrento algumas partes aqui. Se você torcer o livro de Naum, é capaz de pingar sangue. Mas é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. E se é inspirada pelo Espírito Santo, é útil para a nossa vida cristã de modo geral, para nos educar, para nos corrigir, para nos edificar e para nos habilitar para toda boa obra, para que nós possamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Por isso não podemos negligenciar nenhum livro na Bíblia, seja ele Naum, seja ele o Evangelho de João, seja ele o livro de Salmos ou Sofonias. Não importa o livro, o importante é conhecermos a Deus através da palavra e, conhecendo a Deus através da palavra, termos a nossa vida transformada por ela, para assim viver vidas que correspondam ao evangelho que nós cremos. Hoje, então, capítulo 2, o capítulo que vai tratar da destruição de Nínive em 3 blocos principais. Cada um desses blocos de texto, vou colocar aqui nos slides para vocês acompanharem no celular ou no computador de vocês, e fiquem à vontade para ir lendo, pausando, se precisar voltar alguma coisa, para podermos compreender mais desse livro tão especial. Antes de estudar o texto e ver versículo por versículo, vamos orar, pedindo a Deus orientação para esse momento de estudo da palavra que é dele. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela sua palavra. Um texto tão antigo que por N motivos podia não ter chegado até nós nos dias que vivemos. Textos mais recentes que a tua palavra não chegaram aos dias de hoje, mas a tua palavra chegou. E nós te agradecemos porque livros tão pequenos, que podiam ter sido esquecidos na história, como o livro de Naum, chegaram até nós. E sabendo desse livro, lendo esse livro e aprendendo desse livro, o Senhor fala conosco. Pedimos que hoje, no estudo do capítulo 2, o Senhor nos ensine um pouco mais de Ti. E Te conhecendo, nós nos conhecemos mais. E quando nós nos conhecemos diante de Ti, aprendemos a viver a nossa vida de modo que Te agrada. Nos abençoe nesse momento e nos ajude a entender e praticar a Sua palavra de maneira que Te agrade. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ao capítulo 2. Eu farei a leitura do capítulo inteiro e depois voltaremos bloco a bloco, trazendo alguns apontamentos sobre o texto. O capítulo começa com o primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados,
mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. E fica calmo, não está falando da testa do inimigo, não. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clamam-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Ah, vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. É um texto duro, é um texto de acusação, que na maneira como foi escrito, é como se o profeta Naum, em nome de Deus, estivesse falando contra Nínive. Mas esse é um texto que o povo de Judá leu para entender como que Deus estava tratando aquele povo que tanto causou mal para o povo escolhido do Senhor, para a igreja do nosso Deus. Vamos então, desde o começo do texto, pegando alguns pontos muito importantes que não podemos esquecer. Eu já disse que esse texto foi escrito como se fosse para Nínive, apesar de ser destinado para o povo de Judá. Então, o povo de Judá, seguindo o nome do profeta Naum, que significa consolo, alcançaria consolo na promessa de que Deus destruiria o pior de todos os seus inimigos, que eram os assírios. Eu já disse semana passada, mas vale reforçar. Quando eu digo que eram os piores inimigos, é porque eram mesmo. Se tem alguém que causava mal para o povo de Deus por mais tempo, com maior intensidade, foram os assírios. Era um povo extremamente violento, cruel, que não temia o Senhor e tinha prazer na maldade. Se você lembrar do estudo de Jonas, que fizemos algumas semanas atrás, Deus envia Jonas para Nínive justamente porque a maldade da cidade é chegada até Deus. É uma figura de linguagem para mostrar o tamanho da maldade da cidade. É claro que naquele contexto, cerca de 120 anos antes do livro de Naum, a nação inteira se converteu, pela graça de Deus. Mas agora, na época de Naum, a cidade inteira seria destruída. E não somente a cidade de Nínive, mas todo o Império Assírio. E isso deveria trazer consolo para Judá. Porque o versículo 2, que é esse que está grifado aqui, traz exatamente o coração da mensagem do capítulo 2 e de praticamente todo o livro. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram seus sarmentos. Os inimigos da nação de Israel, de Judá, antes ou depois da divisão dos reinos, sempre causaram mal, sempre causaram sofrimento, destruíram tudo que havia na sua frente. Mas agora o Senhor vai restaurar a glória de Jacó como a glória de Israel, vai restaurar a glória do seu povo, punindo e destruindo todos os inimigos que tiravam tudo aquilo que eles tinham de mais precioso, seja material, seja sua dignidade, seja sua honra, destruíram tudo. E chegou agora a hora do acerto de contas. É por isso que o texto, então, é dirigido para Nínive, para mostrar para o povo de Judá, que vivia naquela época aterrorizado pelos inimigos, que Deus estava do seu lado. Que Deus, então, agora deixaria que eles vivessem em período de paz, longe do perigo dos assírios. E por isso que o texto diz: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos e reúne todas as suas forças. Agora, entrando na história, é como se Deus falasse para os ninivitas: gente, ó, presta atenção. Tá vindo inimigo aí, então vamos lá. Se prepara, bota armadura, afia a espada, se prepara para o combate. É uma forma bem irônica de tratar. Porque Deus está contra a Nínive. O último versículo fala claramente isso. Mas aqui Deus se vale de ironia para falar com os ninivitas. Gente, se prepara, a batalha vai ser boa. É claro, vão ser destruídos, mas se prepara. Porque agora, depois dessa parte que está grifada aqui na tela de vocês, a partir do versículo 3, temos uma descrição desse conflito, dos exércitos se atacando. E agora, qual que é esse exército, do versículo 3 para frente? É justamente os exércitos do Império Medo e também do Império Babilônico, que juntos, em um conglomerado que fizeram, destruíram o Império Assírio em 612 a.C. Então, os escudos, os heróis aqui dos próximos versículos, os carros, são dos medos e dos babilônicos que juntos trabalharam para destruir Nínive. A mesma Babilônia que alguns anos depois, alguns centenas de anos depois, viria contra Judá.
para então levá-las para o cativeiro de 70 anos, onde viveu o profeta Daniel, o profeta Ezequiel e outros. Vamos então ver como eram esses soldados medos e babilônicos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Até pela arqueologia sabemos que os escudos e as roupas dos medos eram vermelhas assim. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Tinha uma figura imponente, de realmente botar medo nos inimigos. Os carros, as carroças de guerra, passam furiosamente pelas ruas, pela zona agrária, fora da cidade urbanizada e dentro da cidade. Cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como um relâmpago. Ou seja, a cidade de Nínive estava preparada para o combate. Só que na hora que começou o combate, está cheio de soldados super preparados lá de fora para atacar eles. As carroças invadem, vão destruindo tudo por dentro, tudo que está na zona rural fora dos muros e dentro dos muros. E então os nobres são chamados, os nobres da cidade de Nínive. Mas eles tropeçam em seu caminho. Os nobres aqui não são os ricos da cidade necessariamente, mas são os grandes nobres guerreiros da cidade, os heróis de Nínive, para irem até o muro para lutar contra os seus inimigos. Mas no caminho para o muro, eles tropeçam neles mesmos, eles passam um grande vexame, apressam-se para chegar ao muro. E quando finalmente eles chegam lá para tentar defender Nínive, encontram um testudo inimigo armado. E não está falando da testa dos inimigos não, tá? Isso aqui é uma linguagem para uma estrutura militar da antiguidade, que talvez se você gosta de filmes de guerra já deve ter visto, em que os soldados pegam seus grandes escudos, colocam um na frente do outro e fecham, fazem como se fosse um muro, uma grande testa de escudos, colocam na frente, colocam por cima e colocam pelos lados. No Império Romano, isso era chamado de formação em tartaruga, e que realmente parecia uma tartaruga de escudos. Ou seja, não dá para atacar. Os soldados vão invadindo com aqueles escudos, espetando com lanças que saem de lá de dentro, matando todos que estão ao seu redor e invadindo, e só avançando e colocando terror em todos aqueles que veem aquela cena. Então os nobres de Nínive são chamados, e na hora que chegam no muro, já vem todo o testudo, essa estrutura militar impenetrável dos medos e dos babilônicos, armado, invadindo e destruindo. E o primeiro bloco do nosso texto termina dizendo: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Aqui os arqueólogos dão uma grande briga, né? Porque alguns vão dizer que isso aqui é literal. Alguns vão dizer que realmente existia um rio que, na época de um dos reis de Nínive, fez uma barragem para livrar a cidade do fluxo daquele rio e também se beneficiar dos usos daquelas águas. E então, quando os babilônicos e os medos invadem a cidade de Nínive, eles destroem a barragem e toda aquela água armazenada vem como uma parede, destruindo toda a cidade, afogando toda a cidade com um monte de água. Uns dizem que isso é comprovadíssimo. Outros vão dizer que isso seria impossível por causa da geografia e não sei o quê. Eu não sou arqueólogo. O que nós precisamos entender aqui é basicamente o seguinte: a destruição deles é como se fosse um dilúvio. Não sobrou nada. Veio destruindo, arregaçando toda a cidade. Não sobrou nada, 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 nada. Com o tamanho da violência, com o tamanho do poder do Império Medo, do Império Babilônico, tendo Deus por trás de tudo isso. Destruindo, arrebentando as portas, arrebentando todo tipo de proteção que o povo tinha, para mostrar para eles que a destruição deles era completa. Nós temos aqui grandes impérios da antiguidade, os medos, os babilônicos, os ninivitas, os assírios, mas por trás de toda essa destruição, por trás de todo esse juízo, é o nosso Deus do Antigo e do Novo Testamento, o nosso Deus Trino, que está por trás de tudo isso. O restante do texto nos diz, agora no segundo bloco, do versículo 7 ao versículo 10, está decretado, ou seja, não vai mudar. A cidade rainha está despida, a cidade de Nínive está despida e levada em cativeiro, não tem mais nada que a proteja, não tem glória, só tem vergonha, a sua nudez foi exposta. As suas servas, aqui é a cidade personificada como uma rainha mesmo, as servas daquela rainha, as cidades menores, os vilarejos da cidade, gemem como pombas. Eu não vou imitar uma pomba aqui, você sabe o barulho que a pomba faz, mas ficam gemendo, aquele som, aquele tremor na garganta de medo, de pavor, e batem no peito, um símbolo bíblico para mostrar humilhação e dor no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como açude de águas, mas agora fogem. Parai, clamam-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. E aqui nós temos o paralelo da cidade de Nínive, o grande contraste que ela mesma é, o grande paradoxo. É uma das cidades mais ricas da antiguidade. Se você ler Gênesis capítulo 10, lá nós temos a fundação de Nínive. Nínive foi uma das cidades mais antigas do mundo, que durou por mais tempo. Uma cidade rica, fortificada. O palácio que é mencionado aqui no versículo 6, que foi destruído pelas águas, seja do exército, ou seja, literalmente águas, era um palácio magnífico, lindo. E desde 1800 ele tem sido escavado. Até hoje não terminaram de escavar todo aquele palácio, que mostra a beleza da escultura, de todo o refinamento das pedras. A cidade de Nínive tinha tudo
para ser a melhor cidade do mundo. Uma cidade rica, próspera, cheia de cultura, beleza estética, arquitetônica. Mas essa cidade, que era a fonte de tudo, que tinha tudo, se tornou nada. Ela que era um açude de águas, a fonte das águas, agora foi fugindo, fugindo, fugindo suas águas e foi secando. Eles gritam, parem de fugir, parem de ser atacados. Eles tentam parar com que o povo da cidade não seja destruído pelos inimigos. Tentam gritar para que o combate termine, mas nada disso acaba. O povo da cidade, apavorado pelo ataque que está acontecendo, foge pelas portas. Na hora que atravessa a porta para fora, é espada, lança, flecha, porrete, soco, chutes, pontapés. Não sobra ninguém vivo. O povo de dentro grita, não sai da cidade. Na hora que alguém sai, morre. E o texto ainda diz, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque a cidade de Nínive é rica. É como se os medos dos babilônicos tivessem ganhado na loteria. Eles não só invadiram uma cidade, eles invadiram uma das cidades mais ricas da antiguidade, e lá eles têm tudo o que eles querem. Prata, ouro, móveis, estátuas, tudo que eles quiserem ter lá. Foi um belo de um ataque, uma grande de uma vitória. E termina dizendo, vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece, mostrando a situação dos ninivitas, vendo tudo acabando diante deles, tudo virando pó diante deles. E o texto vai terminar então, do versículo 11 ao final do versículo 13, com esse paralelo, essa comparação que é utilizada para comparar a Assíria, os ninivitas, com leões, que eram animais muito importantes naquela cultura. Alguns deuses até tinham leões associados na sua adoração, nas suas personificações. Então o texto diz, onde está agora o covil dos leões, a toca dos leões, o lugar do pasto dos leõezinhos, onde eles vivem, habitam e fazem tudo o que querem? Onde passeava o leão, a leoa, o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? Onde que a grande cidade de Nínive está? E ele conta como é que era. O leão arrebatava bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e seus covis de rapina, que é a caça, né, o animal caçado. A Síria era desse jeito, os ninivitas eram desse jeito. Escolhiam um povo, entrava lá e não tinha exército que conseguisse fazer frente a eles. Destruíam tudo, tomavam tudo. Queria invadir uma cidade, invadia com facilidade. Roubava, matava, saqueava tudo e sempre aumentava os seus despojos. Mas agora nós temos a verdade. Uma verdade que a cidade de Nínive, a Síria, todos os inimigos que existem nesse mundo não conseguem vencer. Que é a verdade de que Deus está contra os inimigos do seu povo. É o que o final diz. Eis que estou contra ti, especificamente naquele contexto, Nínive. Diz o Senhor dos exércitos, o Senhor que tem exércitos a seu serviço. Não somente exércitos como os medos, os babilônicos, os persas, ou qualquer exército dessa terra. Ele tem esse exército na sua mão. Ele controla todos os governos do mundo com as suas mãos poderosas, com a sua providência. Não tem nenhum governante que suba ao poder sem o controle de Deus nisso tudo. Não tem nenhuma guerra que é travada, que Deus não esteja por trás, sabendo do que acontece, não somente sabendo o que acontece, mas conduzindo para os fins necessários. O nosso Deus está por trás de tudo. Mas além desses exércitos humanos, ele também é o Senhor dos exércitos angelicais. O próprio Senhor Jesus, quando estava prestes a ser preso no Getsemane, disse que se ele quisesse, se ele pedisse, milhares e milhares de anjos viriam para lutar por ele e defender ele. O nosso Deus tem tudo ao seu dispor. Todo o poder, todo o exército, toda a vitória está ao seu lado. E ele diz, queimarei na fumaça os seus carros. A espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Ou seja, final completo. Destruição absoluta. Não vai sobrar Nínive. E como disse semana passada, até cerca de 1800, Nínive era considerada um mito da antiguidade. Uma cidade lendária que não existiam pistas arqueológicas de que ela realmente existiu. Tamanha a destruição que foi feita contra ela por meio dos babilônicos, por meio dos medos, por trás de tudo, pelo nosso Deus. E o que esse texto tão bélico, tão duro, tão violento tem a nos ensinar? Será que nós, como cristãos, podemos ler esse texto com proveito? Será que a gente não deveria ficar assim, calma aí, Deus, não é bem por aí, o Senhor está muito irado. Ou talvez pensar, Naum, que negócio é esse, cara? Você é muito sanguinário, tem que ser mais paz e amor, tem que ter aquela leveza de espírito, tem que ser mais gentil. Como é que a gente tira proveito de um texto tão difícil como esse? Eu tenho 3 apontamentos que eu quero colocar aqui e espero que sejam benéficos para a sua vida. O primeiro deles diz o seguinte, todos nós vamos sofrer. Ué, mas onde é que está isso no texto? Lá no versículo 2, quando diz, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. E semana passada tem aquele texto que diz, eu te afligi, mas não te afligirei mais. O livro é pequeno, então os versículos meio que complementam a outro e dão compreensão do todo. O que nós temos no livro de Naum é a afirmação de que o sofrimento existe na vida do povo de Deus.
O povo de Judá, o povo de Israel sofreu e muito na mão dos assírios. E nós, como cristãos hoje, talvez não tenhamos inimigos bélicos como a Síria. Talvez nós, aqui no contexto brasileiro, não sejamos perseguidos com armas, com facas e porretes, porque somos cristãos. Talvez nós nunca passemos por algum tipo de violência física na nossa vida. Pode ser que isso não aconteça. Mas você vai sofrer. Eu vou sofrer. Você que está me ouvindo agora pode não estar passando por nenhuma luta hoje, mas em algum momento da sua vida você vai passar por lutas. E talvez lutas que você vai olhar para elas naquele momento da luta e vai pensar: não dá para aguentar, não dá para suportar. Isso vai passar por cima de mim, isso vai acabar comigo e ao meu fim Deus não está comigo. Por quê? O sofrimento vem. E a nossa cultura midiática, cheia de Instagram, Facebook, vídeos, fotos, mostra o quê? Só o lado doce e alegre da vida. O lado da vida em que todo mundo sorri, tem musiquinha de fundo, tem TikTok, tem risadas, tem receitinhas, tem um monte de coisinha na internet para deixar todo mundo feliz. Mas o que a mídia nos engana é: a vida é marcada pelo sofrimento nesse mundo debaixo do pecado. E enquanto Jesus não voltar, todos os seres humanos vão sofrer, seja ser humano crente ou não. Então você que está me ouvindo, se é cristão, não é porque você é crente que você não vai sofrer. Eu já sofri algumas lutas, você já sofreu algumas lutas, e pode ser que nós aqui passemos por muitas lutas que nós nem imaginemos. Mas nós não devemos sofrer como um ímpio, alguém sem esperança, em que sofre no mundo de mera causalidade, em que as coisas simplesmente acontecem em um propósito, só porque eu estava no lugar errado, a coisa errada aconteceu comigo. Não é assim que nós devemos sofrer. Nós devemos sofrer como o povo de Deus sempre sofreu, sofrendo com esperança, sabendo que nós temos um Deus que não faz vistas grossas ao pecado dos nossos inimigos, que não faz vistas grossas ao que o diabo faz, que não faz vistas grossas ao que os inimigos da cruz de Cristo fazem contra nós. O nosso Deus não é cego para isso. O nosso Deus não é cego até mesmo para aqueles inimigos que são invisíveis, como doenças, como um câncer, perda de um ente querido, uma gestação que não vai para frente, vários problemas que nós podemos passar. E não é porque nós somos cristãos que não vamos passar por eles. Mas, se somos cristãos, podemos passar com esperança. O povo de Judá recebendo o livro de Naum e o lendo e relendo durante toda a sua história, a igreja de Cristo lendo e relendo o livro de Naum durante toda a sua história, tem que aprender. Nós já sofremos muito, nós sofremos hoje, podemos sofrer amanhã. Mas uma coisa que nós sabemos é que o Deus que permite esse sofrimento também é um Deus que põe fim nesse sofrimento. Nesse tempo, pode ser que nós não vejamos o fim do sofrimento às vezes. O Jó, depois de toda aquela provação, viu o fim do seu sofrimento. Mas tem alguns irmãos nossos hoje, no Oriente Médio, na Ásia, que morrem pela sua fé. Eles não veem o fim do seu sofrimento nessa vida. Mas um dia, o nosso Deus justo, o nosso juiz, vai colocar fim em todo o sofrimento e vai fazer com que cada um dos nossos inimigos preste conta do que fez. Nós não teremos que prestar contas nesse sentido, porque Cristo morreu em nosso lugar. E se você é cristão, ele já pagou a penalidade de toda a sua maldade, de todo o seu pecado. Isso não te torna melhor do que ninguém, mas alguém agraciado por Deus. Mas aqueles que não se abrigam na cruz de Cristo, aqueles que não se arrependem, aqueles que não temem a Deus e que vivem planejando mal e fazendo mal, esses vão sofrer amargamente as duras consequências dos seus atos. A Bíblia não omite isso. Nós que às vezes temos medo de deixar Deus ser Deus e nós não falamos sobre esse lado. Mas Deus vai punir amargamente, duramente, cada um dos seus inimigos. Cada um daqueles que não creu no Senhor Jesus. Cada um daqueles que não teme a Deus e que não observa os seus mandamentos. Deus os punirá com juízo, porque para eles não há graça, apenas condenação que todos nós merecíamos. Mas Deus quis dar a alguns, a sua igreja, a sua graça, para que provasse do seu amor, ao invés de provar da sua ira. Então nós todos vamos sofrer, não se esqueça disso. Mas sofra com esperança. Sofra sabendo que a mão que permite sofrimento na sua vida é a mesma mão que vai colocar fim, de uma maneira definitiva, nesse mesmo sofrimento. Ou seja, nesse tempo, ou seja, na eternidade. Em segundo lugar, não dá para fugir do juízo de Deus contra o pecado. Se permanecermos rebeldes e lutarmos contra ele, certamente pereceremos. Se você não é crente, pode ser que você ache que você é crente. Tá? Isso é uma grande possibilidade, ainda mais num país cristianizado. Pode ser que você vá em alguma igreja, que você receba esses vídeos aqui semanalmente, mas não participa de uma igreja e pensa que substitui de alguma forma, mas não substitui. É claro que existem algumas exceções, por doenças e tudo mais, não é esse caso que eu estou falando. Mas gente que se contenta com uma vida cristã modelada para aquilo que a pessoa gosta. Tem gente que pensa que é crente, mas vive a vida do seu jeito, com um cheirinho de cristão por cima de tudo isso. Cuidado. Nós precisamos ter certeza, e dá para ter certeza, de que estamos abrigados nos braços do nosso Pai. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. E Jesus mesmo diz que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos.
Se nós somos cristãos, nós somos pessoas que obedecem a palavra, pessoas que buscam a comunhão com Deus e com nossos irmãos. Se você é um cristão que está brincando de ser cristão, saiba que você não é ovelha, você é bode. E se você não correr logo para os braços do Senhor, se você não se arrepender das suas más obras e buscar a graça de Deus em Jesus Cristo, que você nunca vai merecer, mas que lhe dá todo aquele arrependido, você vai sofrer o juízo do Senhor. E é bom que falemos disso, porque a gente não fala. E é muito sério. Não negligencie as advertências da Escritura. Assim como Deus destruiu Nínive, ao ponto de ela passar por mais de 1800 anos como desaparecida na história, Deus pode acabar com você. No tempo, talvez, mas ele pode acabar com você na eternidade. E você sofrerá eternamente o juízo merecido por cada um de seus atos, rebeldes contra Deus e negando a graça dele. Eu não desejo isso para você. Não mesmo. Saiba que eu não desejo. Se eu pudesse, é como diria o Martin Lutero, eu levaria as pessoas a paulada para o céu se fosse algum jeito de salvar elas. Eu gostaria disso. Mas a Bíblia nos diz que existe muito joio no meio do trigo, que existem pessoas que brincam de ser cristãs e pessoas que são explicitamente inimigos do Senhor. Não caia nessa. Olhe para a história, olhe para Nínive, olhe para a Babilônia, olhe para todos os impérios da terra que já sucumbiram. Deus está por trás de tudo isso. Quem garante que Deus não vai colocar um fim na sua história também e não colocará o juízo dele sobre você eternamente no futuro? Não quero isso para você, novamente, mas é algo sério que você tem que considerar. Não brinque com realidades como essas. Isso aqui é tão verdadeiro como o que a ciência consegue provar. Apesar de serem métodos diferentes, a palavra de Deus é mais verdadeira que a verdade. E nós não podemos duvidar das advertências que ela coloca para nós. Por último, para talvez compensar um pouco esse clima tenso que fica depois de falar dessas verdades que são importantes, devemos lembrar que Deus está no controle de todas as nações, conflitos, pandemias, e nós precisamos nos aquietar sabendo que nada que ocorre no mundo foge do poder dele. Os judeus receberiam consolo lendo o livro de Naum na época deles, sabendo que o nosso Deus que permitiu o sofrimento na vida deles também é um Deus que põe um fim no sofrimento. Eles também devem saber que todo o cuidado que Deus tem na história contra reinos, impérios, pandemias, doenças, conflitos, guerras, presidentes, reis, imperadores, tudo que Deus faz na história está debaixo do controle dele. Não existe ninguém autônomo no universo. Todos seguimos a lei de alguém, a lei de Deus, querendo ou não querendo, seguindo a lei revelada ou seguindo os desejos de Deus que conduzem toda a história. Ou seja, você, eu, todos nós, precisamos descansar, deixar nossa ansiedade de lado, sabendo que o nosso Deus cuida de nós. Ele cuidou da história. Por isso que é importante que o cristão seja alguém alienado, que só leia a Bíblia. Não é errado só ler a Bíblia, mas quando você lê a história, estuda ciências, estuda a história do nosso mundo, você percebe como Deus sempre esteve no controle. Desde o começo da pandemia até agora, várias pessoas já vieram falar comigo: será que é o fim dos tempos? Será que Jesus está voltando? Será que agora é o juízo final? Será que está tudo acabando? Se você estudar a história e conhecer tudo que já aconteceu na história do mundo, você vai perceber que o que nós estamos passando agora é fichinha, com várias coisas que aconteceram no passado. E quando nós conhecemos a história, não de uma perspectiva meramente ateia, como fatos históricos um atrás do outro, mas lemos a história como cristãos, como uma história do mundo, de vários impérios, de vários povos, e que Deus sempre existiu em cada um desses povos, e que Deus conduziu cada uma dessas pessoas, cada um desses povos para o fim que cada um teve. Nós podemos descansar. O coronavírus, a peste negra, qualquer uma das pandemias que já teve na história do mundo, que nós conhecemos e desconhecemos por falta de registro histórico, cada uma delas estava debaixo do controle de Deus. Cada uma das guerras mundiais e das guerras menores estava debaixo do controle de Deus. Cada um dos presidentes, imperadores, reis, juízes, líderes está debaixo do controle de Deus. Sempre foi assim e sempre será. E sabendo dessas verdades, de uma maneira cristã, e não meramente sabendo os fatos históricos, mas sabendo como Deus cuida de tudo, nós podemos descansar. Podemos entregar os nossos fardos àquele que controla a história, aquele que levanta impérios e derruba impérios, aquele que levanta pandemias e derruba pandemias, aquele que nos levanta e também pode nos derrubar, mas se nós confiamos nele, podemos ter algum tipo de descanso, porque nele nós podemos confiar, porque as mãos dele não vacilam como as nossas, as mãos dele não tremem como as nossas, as mãos dele não falham como as nossas. E nas mãos do rei de toda a história, do grande escritor de todo o enredo histórico do mundo e do universo, nós podemos descansar, porque ele cuida muito bem da gente. Esse é o final do capítulo 2. Um texto difícil, algumas aplicações duras, que talvez te dão um certo incômodo. Espero que esse incômodo vier do Espírito Santo realmente te incomode. Mas o que eu mais quero aqui de tudo é que nós percebamos que textos difíceis como esse, textos como desse e da semana que vem, que também é bem difícil,
nós venhamos a conhecer mais esse Deus, um Deus que cuida de tudo, um Deus que não se molda aos nossos gostos e preferências, mas um Deus que fala quem é, e que nós precisamos aprender a admirá-lo, amá-lo e honrá-lo do jeito que ele é revelado na própria Escritura. Então, não leia Naum torcendo o nariz, um pouco desconfiado, não, mas isso aqui é meio pesado. Pode ser pesado para nós. Nós precisamos ler esse texto percebendo que é um retrato de quem Deus é. Ler esse texto percebendo que esse é o Deus que nós podemos confiar. Um Deus que não tem medo de ofender as pessoas. É um Deus que é, que faz o que faz, e que cumpre suas promessas. E graças a Ele, se você é um filho de Deus, você não precisa temer esse tipo de juízo. Porque Cristo já sofreu um dia no seu lugar. E toda essa condenação, todo esse juízo que Nínive experimentou, você não vai ter que experimentar um dia. Forte abraço, semana que vem nos vemos no capítulo 3. E se você ficar com alguma dúvida sobre alguma parte do texto, algo que eu disse que não ficou claro, você não concorda comigo, você tem todo o direito de não concordar comigo. Mas, se você quiser, mande um WhatsApp para mim, converse comigo se você tiver meu contato. Se você não tiver, pede para a pessoa que te enviou o meu vídeo que ela mande o meu contato. Eu estou dando permissão aqui, pode mandar. Vamos conversar mais. Se você quiser saber mais, se você tiver alguma dúvida, alguma maneira que eu possa te ajudar com relação à palavra de Deus, estou à disposição e terei alegria em fazê-lo. Até a semana que vem e fiquem com Deus.